A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INNEuropa e twitter.com/INNEuropa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias, todos nós, livro de Neemias, capítulo 2. Enquanto você vai aí se ajeitando para você achar o texto, hoje de manhã nós falamos a respeito de uma preciosidade aqui de nossa igreja, e hoje à noite eu também gostaria de falar a respeito de um outro irmão precioso, está aqui, até porque faz um pouquinho parte do contexto da nossa ministração, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Neemias capítulo 2, isso, esperar você achar o texto. Enquanto você está procurando, você podia dizer para quem está pertinho de você: Jesus vai te abençoar hoje à noite, Ele vai falar com o seu coração hoje à noite, Ele vai abençoar a sua vida. Olha quantos esboços caiu aqui, irmão, vou ver qual que eu vou pregar hoje à noite aqui, né? O bispo Isaac, faz a gentileza, não é nenhuma dessa aí não, eu estou até em dúvida se é essa aqui que eu abri, mas Jesus vai nos ajudar hoje à noite. Muito bem, antes de mais nada, queria agradecer as orações, né, dos irmãos com relação. Essa semana foi uma semana dura, né, por causa da saúde. Eu sei que muitos oraram. Eu tive aí um período de gripe, junto com digestão ruim. Aí eu pensei que era dengue, aí não sabia o que era, e a gente vai ficando com a cabeça um pouquinho ruim. Depois de certa idade, eu até comentei de manhã. Quem é que veio hoje de manhã? Levanta a mão. Quem esteve aqui na igreja? Então teve um pessoal que veio de manhã. Até brinquei, quando a gente passa de certa idade, a nossa cabeça, ela pode melhorar, mas dependendo da situação, ela dá uma piorada. Então, eu disse para a turma, fui no médico, e o médico jovenzinho, bonitão assim, e quando eu comecei a contar os históricos, ele, para, só não tem nada. Nada. E aí minha mulher santa perguntou: doutor, quantos anos o senhor tem? E aí, ele era jovem, então, minha mulher, então, quando o senhor chegar nos 40, o senhor vai entender o que está acontecendo. É claro que biologicamente eu cheguei nos 40, mas internamente eu me sinto com uns 15, entendeu? Assim, não. Todo mundo que chega nessa idade tem essa conversa, não tem não? Eu estou com 60, mas eu estou assim, um jovenzinho, pronto. Então, eu também estou nesse negócio. Muito bem, Neemias capítulo 2. Olha, há uma expressão usada por Neemias aqui, que ela é simplesmente maravilhosa. Mas antes de ler essa expressão, hoje, alguns preciosos irmãos tiveram assim, aquela graça de mandar alguns WhatsApps assim para mim, lá por 6h15, 6h20, né, da noite. Então a turma começou a enviar assim, dizendo: ô pastores, não, e mais uma vez nós temos que dizer que vocês continuam freguês, e vocês continuam aí, o seu time não ganha do meu de jeito nenhum. E eu tive que responder dizendo: o time com todo esse time ruim, só deu um chute no gol, ganhou do meu time, e eu tenho que agora aguentar vocês ficar tirando sarro da gente. Então não foi só um que teve essa santa ousadia. Depois eu vou fazer uma oração para Jesus pôr a coisa no lugar, porque ele teve assim afrontando o pastor. Então teve um que a turma que mandou para mim, até mandaram para você também, que disse que ia mandar para você e para o senhor também, que aqui na igreja, o único corintiano que tinha, que era o pastor, nós mandamos para Campo Limpo, mandamos para longe da gente. Só ficou na equipe quem é São Paulino. Você vê como a gente está unido em visão, em propósito, em fé. Então estamos aqui. Então foi lá para Campo Limpo começar a obra e o trabalho, né? Então foi assim que a gente pensou, qual que é o trabalho que a gente vai dar lá. Mas na verdade, quando a gente examina uma situação como essa, é essa palavra que vem, porque as pessoas começam a pensar o que é necessário a gente fazer para a gente ter sucesso ou bom êxito. O quê? Você já parou para pensar que às vezes você trabalha, você planeja, você faz o melhor, mas você não alcança o resultado que você planejou e que você tinha convicção plena que alcançaria? Veja que quando você lê Neemias capítulo 2, a partir do versículo 20, você vai encontrar Neemias, ele dando essa palavra, ele usando essa palavra como sustentação para a sua alma. Ele diz assim: o Deus dos céus
é o quê? Na King James diz assim: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra. Numa outra versão diz como? O Deus dos céus, quem nos fará prosperar. Numa outra diz, nos dará bom êxito. O Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Veja que Neemias, ele está fazendo uso dessa palavra em um momento de conflito. Ele não está fazendo uso dessa palavra em um momento de conforto, em um momento onde a sua vida não vinha atravessando um período de mudança. E agora, dentro desse período de coisas novas, confrontado, ele simplesmente diz: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Veja que no versículo que antecede essa palavra, Neemias está sendo questionado, confrontado. A Bíblia diz que quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, Gesem, o árabe, tomaram conhecimento dos fatos que Neemias estava tentando implementar, o texto diz: zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: o que é isso que estáis tentando fazer? Quereis rebelar-vos contra o vosso rei? Veja que a afirmação de Neemias, ela está sendo dada em um momento de conflito, de gravidade, de estresse, de aperto, onde adversários, e não só um adversário, estavam com posicionamento e com questionamentos a respeito da vida e da atitude de Neemias. E quando o confronto surge, quando a palavra provocativa ela é lançada, quando a pressão surge sobre Neemias, ele prontamente dá essa resposta. Não era porque Neemias já havia alcançado aquilo que o seu coração tinha proposto realizar. Não era porque Neemias já tinha estabelecido e alcançado a realização final de seu projeto. Neemias estava no começo de uma jornada e nem sequer tinha ainda confrontado adversários como estava acontecendo nesse exato momento. É o primeiro confronto de Neemias com Tobias e os seus aliados. Mas quando ele enfrenta essa indisposição, quando ele enfrenta o contraditório, Neemias, ele dá essa palavra. E aqui nós abrimos uma ampla discussão, ou pelo menos um pensamento para ponderarmos, que em meio aos projetos que nós somos desafiados, ou a jornada que estamos empreendendo, nós precisamos estar preparados para responder quando o contraditório surgir. Quando a pressão ela for estabelecida, quando a crise tomar conta do nosso universo. Neemias, ele responde dessa forma: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Ele não era uma pessoa que até então não tinha sido provada no exercício da vida em sua fé, até porque já havia superado alguns obstáculos que para alguns seriam insuperáveis. Já tinha vencido o fato de que o palácio, o conforto que advém do palácio, eram situações que tinham ficado para o ontem. Já tinha conseguido dizer não ao seu próprio ego, ao conforto e à estabilidade que vem de uma boa profissão ou de um lugar que sempre se almejou e lutou para se estar. Num passado recente, ele era copeiro do rei. Ele tinha intimidade
na fortaleza em Suzã. Ele estava trabalhando e bem sucedido, mas agora ouvi notícias que vinham de sua terra, da cidade amada, de Jerusalém. Neemias precisava tomar uma decisão. Ele ouve uma palavra que provoca a sua alma, e essa palavra está lá no capítulo 1, versículo 3, quando Neemias perguntou a um primo: como é que se encontram aqueles que voltaram, judeus que voltaram, os que ficaram, e como é que anda a cidade amada Jerusalém, versículo 2, e ele toma o conhecimento em seguida, quando Anani lhe responde: os que sobreviveram ao cativeiro estão vivendo na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Então Neemias ouve uma palavra. Essa palavra é provocativa. Veja que ele tem um ideal, que é servir o rei na fortaleza. Ele tem uma profissão, copeiro do rei. Ele já alcançou um relativo sucesso, o que outros não conseguiram, ele o conseguiu. E agora, esse homem tem que deixar, ou pelo menos lutar para deixar, o seu lugar de estabilidade e partir para um desafio novo. E assim ele o faz, com santa ousadia, e parte em direção a Jerusalém mais tarde, com a bênção do seu rei, de seu líder, e ele chega em Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele enfrenta palavras duras e confronta. Neemias, de fato, talvez não esperava situações surgindo tão depressa e tão rápido em sua jornada, até porque quando pensamos que estamos dentro da vontade de Deus, fazendo o que Deus pediu, exercendo sua vontade, nós logo criamos um mundo imaginário, onde afirmamos que nós não vamos enfrentar nenhuma situação contraditória. Quando estamos no exercício e na dispensação de realizarmos aquilo que Deus pediu, temos uma postura ideal, renunciamos ao conforto, deixamos para trás certos postulados e conquistas para conquistarmos ou auxiliarmos outros. Nós imaginamos que nunca vai surgir em nosso caminho, ou vamos ter uma crise, ou alguém que vai questionar nossa postura. Formulamos a ideia de que o ministério é a semelhança do slogan Alice no País das Maravilhas. Quando no País das Maravilhas, ou em busca do sonho que existe lá, existem muitos perigos, desafios e questionamentos. Neemias está sendo questionado, confrontado, mas a grande verdade aqui não é nós pararmos para pensar que a vida não vai levantar pessoas, situações para confrontar a nossa vida, para provar nosso caráter, para ver quem nós somos. A bem da verdade, a nossa história vai se resumir por conta dos conceitos que nós possuímos. E isso, na vida de Neemias, é surpreendente, porque Neemias, ele alcançou um posto seguro, ele era um judeu, servindo a um rei persa, um homem que já tinha passado por batalhas duríssimas, que viu a Pérsia dominar o seu povo, que viu e soube do cativeiro, e que a Babilônia se assenhorou dos direitos de seus filhos, dos direitos de seus pais, que conquistou, tripudiou. E agora esse homem, após passar por períodos duríssimos em sua vida, ele refaz a sua história. Não mais em Jerusalém, não sabemos muito certo como é que Neemias chegou a esse cargo de tamanha importância, mas você vê o compromisso com a vida, consigo mesmo,
Quando você encontra um homem que atravessa e passa por tantas perdas, e a despeito das perdas, alcança tão gracioso e tão grande grau de importância em sua vida, você vê a dimensão do compromisso com a própria existência e do valor de tal pessoa. Neemias, um vencedor, alguém que passa uma história dura em seu passado, mas não permite que a história do passado o limite para avançar. Agora ele é copeiro do rei. Agora ele ouve uma palavra dura sobre Jerusalém e sobre o seu povo, mas Neemias, ele tem compromisso com a sua fé, ele tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com a cidade amada. Ele parte, ele é questionado, mas quando todas essas questões começam a surgir e a pressioná-lo, ele então profere essa palavra: o Deus dos céus é quem vai nos dar bom êxito, é quem nos fará prosperar. Conceito. É tão surpreendente você ver esse homem com conceitos arraigados dentro de sua alma, que as lutas do passado não tiveram a capacidade de derrubar, que as pressões do cargo que possuía ao servir o rei não fizeram mudar, que as pressões por conta dos assuntos novos, tendo que preservar os marcos antigos, não fizeram ser ou não destruírem sua alma. Por quê? Porque Neemias tinha conceitos arraigados em sua alma, raízes profundas. Ora, esse assunto, ele é tão importante em nossa vida, em nossa história, porque o conceito que você tem a respeito de algo é que vai nortear as decisões que você vai tomar. Ora, se você tem um conceito errado a respeito das finanças, do dinheiro, da prática do dinheiro com relação à igreja, então, por você ter um conceito deturpado, você deixa de ofertar e ser dizimista fiel. Porque é conceito. Mas quando você tem raiz profunda, não há ninguém, nem luta, nem provação, nem pessoas que tenham a capacidade de mudar o seu coração, por maior que seja a dificuldade que você enfrenta. Isso é tão verdadeiro que quando o apóstolo Paulo falou sobre conceito e de luta, Paulo falou aos romanos, ele foi dizendo das muitas situações variáveis que nós enfrentamos em nossa vida, das lutas propostas, dizendo: olha, nem altura, nem porvir, nem anjo, nem principados, nem dominados, nem potestades, nem o presente, o que quer que seja, nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus, está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é conceito. Agora, dentro desse princípio, é importante você pensar nessa noite que existem situações que surgem como provações, como lutas, que estão nos afastando de Deus. O problema não está em Deus, que é fiel e permanece fiel. Muitas vezes o problema está em nós. Muitas vezes, de forma absoluta, está em nós. Então temos que rever os nossos conceitos. Então vamos ponderar um pouco hoje à noite e pensar como é que um conceito é formado dentro de nós. Como é que um conceito é passado à nossa vida. Porque uma palavra, um ensino, ele é de fato importante? Ele é de fato muito importante. Por essa razão é que você vai encontrar lá em Deuteronômio, vamos rapidinho, Deus falando com o seu povo, com a sua nação, com Israel.
Olha, preste atenção um pouco no que eu vou lhe dizer. Capítulo 6. Deixa aqui aberto. Olha, preste atenção. Quando a nação de Israel saiu do Egito, depois de mais de 400 anos de escravidão, lá estava a nação de Israel dentro do Egito, dentro de uma cultura, dentro de um ensinamento. Chegaram ao Egito com cerca de 70 pessoas, se fortaleceram, se multiplicaram como uma nação muito grande, milhões de pessoas. Agora Deus os liberta e eles vão em direção à terra prometida. Mas à medida que a liberdade veio, que a libertação chegou, esse povo não tinha lei, esse povo não tinha princípios, esse povo não sabia a respeito de regras de saneamento básico, não sabia do trato com o próximo, não sabia de cuidar de filho. As leis que Deus queria para que esse povo se tornasse de fato uma nação. Então, Deus chamou Moisés, falou com Moisés, inspirou Moisés, e através de Moisés, Deus trouxe tudo aquilo que ele queria para que Israel praticasse como lei, como regra, com princípios que Israel teria para que fosse uma nação que o agradasse. Conceitos. E dentro desse princípio, olha o que Deus disse para o seu povo, capítulo 6. Versículo 2 ou 1. Essas são as leis, decretos, mandamentos que o Senhor teu Deus ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra que vocês estão possuindo. Sendo assim, tu, teus filhos, teus netos, temereis a Yahvé, o Senhor vosso Deus. Obedecereis a todos os seus estatutos, mandamentos, que eu hoje vos ordeno, para que os guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que vossos dias sejam o quê? Felizes e o quê? Olha, vamos abrir aqui. Longevidade de vida, gente. Prolongamento de vida, satisfação, felicidade. Acontece quando? Quando, gente? Quando eu pratico a palavra de Deus, quando eu obedeço, quando eu assimilo, quando eu olho, quando eu busco aquilo que Deus diz que eu deveria fazer toda a minha vida. Conceito. Deus continuou dizendo, olha, portanto a Israel, ouve, cuida de pôr em prática o que será bom para ti. Você podia dizer para quem está perto de você, cuida de pôr em prática aquilo que é bom para você. Cuida de pôr em prática aquilo que é bom para você. E o que Deus vai fazer? E te multiplicará a descendência, conforme te afirmou Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra que produz leite e mel. Shema, ouve, ó Israel, o nosso Senhor é o único Deus. Eu podia ouvir um amém hoje à noite? Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Vamos repetir esse versículo porque ele é internacional, irmãos. Vamos lá? Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordenam estejam em teu coração. Agora, o que é que Deus pediu que nós fizéssemos? Versículo 7. O que ele pediu? Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a quem? A teus filhos. Conversarás sobre as escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares, ao te levantares, também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa. Isso aqui é conceito. Amarás o Senhor teu Deus. De que forma? Sobre o quê? Todas as coisas. Então veja, se você ama o mundo e o que o mundo oferece, a concupiscência da carne, a soberba da vida, dos olhos, então o amor do Pai não está nele.
Deus já disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas não só ordenou, disse que nós tínhamos um compromisso de falar com os nossos filhos, netos e assim sucessivamente. Por certo, Neemias, como judeu fervoroso e que amava ao Senhor, teve pais piedosos, gente que ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e a despeito daquilo que fosse enfrentar na vida, a não abrir mão do relacionamento com o eterno, a ter na alma o princípio da importância, do zelo, de estar com o Senhor. É tão maravilhoso você ver os conceitos que Neemias tinha, que quando ele ouve a respeito das dificuldades que Jerusalém estava atravessando, ele toma como primeira proposta de vida, não é falar com ninguém. Ele toma como primeira proposta de vida, não é bom, agora eu sou copeiro do rei, eu tenho intimidade com o rei, eu tenho recursos e eu vou resolver o assunto. Ele não toma como proposta, num primeiro momento, não é discussar o que quer que seja. Diz a Bíblia, versículo 4 do capítulo 1 de Neemias: tendo ouvido este relato, assentei-me, chorei, lamentei por dias e busquei a presença de Deus com jejum e orações. Jejum e orações. Neemias um dia foi ensinado que crente, filho de Deus, tem que orar e jejuar. A crise apontou, a dificuldade surgiu, prerrogativa de quem conhece a Deus, buscar a sua presença, através de lamento, choro, súplica, jejum e ações de graça. Mas nós somos uma geração hoje que discursa muito, fala muito, briga muito, ora pouco e não jejua. E quer bênção divina. E quer resultado bom. E quer felicidade. E quer alegria. E cobra a Deus e penaliza a igreja e aponta o dedo para todo lado. Quando a crise chega, meu irmão, minha falecida mãe dizia assim: filho, eu sei alguém que resolve. E mamãe ia para a oração. E não foram poucas situações que por causa da oração Deus punha a mão e o assunto era resolvido. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós queremos resolver de bate pronto. Tocou em mim, é assim, olho por olho e dente por dente. Para não dizer que alguns dos senhores desejam fazer como o rei Herodes, o tetrarca, fez com João Batista: me traga na cabeça o santo, porque é assim que vai satisfazer a minha alma. Nós estamos surpresos com os radicais do islamismo, porque estão cortando a cabeça. De fato, mexe conosco, mas não é assunto novo para a igreja. Lá atrás nós já tivemos João Batista e você nem se comoveu. Para não dizer que no seio, muitas vezes, da igreja, nós estamos pedindo a cabeça de alguns, porque nós não gostamos. Neemias está sendo confrontado, e pressão para todo lado. Mas olha o conceito. Na Pérsia, distante de Jerusalém, solitário, muitas vezes na disposição da vida, trabalhando no meio dos ímpios, servindo a um rei pagão, mas quando a notícia vem, então vai para a oração e para o jejum. Conceito. Ensina o teu filho e a tua filha. Ensine, 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 ensine. Em todo o tempo, quando o teu filho questionar uma situação, quando aparecer, é a oportunidade que se apresentou para você dizer: mas filho, quando isso acontecer, você pode orar e falar com o Papai do Céu, porque Papai do Céu muda tudo. Esses dias, com essa situação de gravidade, de gripe, eu sei lá mais o que, Gabriel é todo preocupado.
todo preocupado. Papai, isso já melhorou? Papai, já melhorou? Papai, eu disse, filho, você já orou pelo papai? Você já orou pelo papai? Já orou pelo papai? Você já pediu ao papai do céu para abençoar o papai? Porque, filho, quando a gente passa alguma dificuldade, sabe o que a gente faz em primeiro lugar? A gente ora, a gente ora, a gente ora. Conceito, conceito, conceito. E veja a oração de Neemias, ele não tem só conceito de orar por orar, ele tem conceito e ele tem formação teológica, ele tem princípios bíblicos, ele sabe o que Deus falou, o que Deus externou. Se não, veja a sua oração, versículo 5, está lá: ó Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam abertos, os teus olhos contemplem as palavras dessa oração, que o teu servo apresenta diante de ti dia e noite, em favor de teu povo, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta, vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenaste a teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste a teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações na terra. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos, e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Gente que está no cativeiro, gente que está pressionada, gente que passou pela luta, mas a palavra ficou lá dentro. A palavra de Moisés estava lá dentro, guardada, afiançando a vida, respaldando os passos, dando firmeza ao comportamento, dando caráter, dando direção, fazendo com que a oração e os princípios que agradassem ao coração de Deus fossem estabelecidos. Neemias estava dizendo: nós pecamos, sabia definir muito bem o que é pecado, o que é erro. Mas hoje, querido, as pessoas estão dizendo: pecado é uma questão de conceito. Falha é uma questão de opinião. Como assim? Pode ser na sua cabeça, na sua teologia, mas de acordo com a palavra do Senhor, não. Pecado é a transgressão de uma lei conhecida de Deus, você goste ou não goste. Mas se você tem um conceito errado em sua alma, então você menospreza aquilo que é santo. Nós sabemos que Deus trata o casamento como leito sem mancha, sem mácula, leito puro. Nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber. No entanto, alguns tratam o casamento com leviandade, como se o leito não tivesse que ser sem mancha e sem mácula. Nós sabemos que para ver o Senhor, ninguém verá a sua face se não tiver uma vida pura, santa. Ninguém verá o Senhor sem a santificação, sem ter pureza na vida. Mas nós achamos que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e nós fazemos da vida o que a gente quer. Conceito. Esquecemos que o Deus de amor é o Deus também da justiça e da ira, da vingança, do trabalho, da justiça. E que a justiça divina não está com os olhos vendados. Conceito. É tão extraordinário nós observarmos hoje algumas lutas que atravessamos, às vezes no plano familiar, às vezes nos relacionamentos do trabalho, na igreja, e nós trazemos uma dimensão tão grande,
num problema que deveria ser esvaziado rapidamente por conta dos conceitos que foram ensinados a nós no passado. Mas a nossa memória está tão frágil com relação à palavra do Senhor, que nós sequer lembramos desses conceitos quando a luta surge. Ora, Deus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ao teu próximo como? Como? A ti mesmo. Mas quando o próximo pisa no nosso pé, para não dizer pisa na nossa garganta, qual é o conceito ou a atitude que a gente tem? O Senhor disse: se alguém pedir a capa, o que tem que ser feito? O que tem que ser feito? Dá ele o quê? A túnica. Se pedir para caminhar 1 milha, faça o quê? Vai 2. Se pedir o pão, é para dar o quê? Pão, água. Ah, eu não lembro, então, se o teu inimigo te pedir pão, dá-lhe pão. Se pedir água, dá-lhe água. Porque o Senhor que vê amontoar as brasas vivas sobre a sua cabeça, e te recompensará. Agora, se Deus pediu para tratar o inimigo nessa dimensão, quanto mais aquele que você diz que é irmão. Ou o conceito bíblico a respeito de assassinato não está relacionado à prática de hostilidade contra o irmão. A Bíblia diz que se nós tratarmos o irmão de uma forma errada, indecorosa, raivosa, é como se nós cometêssemos homicídio, assassinato. E a bem da verdade, não traga a sua oferta no altar se você estiver com um problema com o seu irmão, porque Deus não vai aceitar. Conceito. Dentro do conceito bíblico, disse a você, marido bacana, para tratar a sua mulher como vaso frágil. Porque se você não fizer, suas orações não vão ser atendidas. Você pode vir na igreja, você pode ofertar, você pode fazer o que você quiser, mas as orações não vão ser respondidas. É por isso que você tem que tratar dessa dona bem. E você, minha irmã, vai receber muito carinho. Não abuse dessa palavra que o Senhor está te dando hoje à noite, porque a Bíblia diz para você ser submissa. Ela não diz para você gritar com seu marido. Não diz para você que vai, bom, ele é o cabeça, mas eu sou o pescoço, e eu viro para onde eu quiser. Não diz para você, está de missão. E você, marido, assuma a responsabilidade dentro de sua casa. Conceito que temos que ter com relação à igreja. A Bíblia diz que a igreja do Deus vivo foi comprada pelo seu precioso sangue. E às vezes nós estamos em litígio com ela. Conceito. Me impressiona. Neemias está dizendo: Deus dos céus vai me fazer prosperar. Eu sei que tem confronto, eu sei que tem luta, eu sei que tem pressão, eu sei que tem contraditório, eu já atravessei uma série de situações, mas esse Deus vai colocar tudo em ordem. Eu tenho conceitos em minha alma que apontam para isso. Eu tenho conceitos, a boa obra que Deus começou, Ele vai completá-la. Não cai um fio de cabelo se Ele não permitir. Tem conceitos, o choro dura, mas a alegria vai vir pela manhã. Tem conceitos que Deus cuida de nós. Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Ele é a nossa provisão. Ele é o nosso protetor. Conceito, Ele veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o 3º dia, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu fui ensinado, Ele vai voltar. É por essa razão que eu vou estar pronto, preparado. Eu vou me aperfeiçoar na salvação, na fé. Conceito. Por isso que o discipulado ele é tão necessário e importante.
Por isso que o aprendizado é muito importante. Por isso que você se aventurar pela palavra é importante. Por isso que você encostar no irmão de fé maduro, que possa te orientar, é importante. Por isso que você não querer andar pela própria vista é importante. Ora, se você agora faz parte do reino de Deus, as leis são de Deus. Se você gostava de brigar, você não vai brigar mais. Claro, estamos falando aqui num conceito de situações propostas pelo mundo. Se você tinha um temperamento agressivo, agora Deus vai adornar seu coração, e essa agressividade, ela vai se tornar numa postura ideal e adequada para os propósitos de Deus. Se você era a pessoa que gostava de viver tomando uns Beer Night pela noite, entubando todas, e junto você punha lá uns remedinhos dentro para turbinar a sua bebida, e fazia uns coquetel molotov, e saía zuretinha dançando na pista para agradar os outros, você se converteu, e agora você vai dançar na presença do Senhor, porque tudo que é mim, louve o seu santo nome. Não, agora você se converte, vem para a igreja, e quer botar de banco nos meninos, nas meninas que dançam na igreja, como se você pro capeta não dançasse, e agora aqui dentro quer ser uma múmia para o Senhor. Lá no mundo, gastava tudo com as porcarias que tem. Gastava o dinheiro, gastava o salário, gastava com pornografia, prostituição, com bebedice, pagava a conta de todo mundo. Vem na igreja, quando fala de oferta, fica criticando. Eu acho que você estava melhor gastando as porcarias no mundo mesmo. Conceito. Mas alguém pôs na sua alma que você anda dando dinheiro para o pastor, que o pastor troca de carro. Onde se viu? Como se o pastor tivesse que andar de mula, como se fosse nos dias de Jesus. Conceito. Aliás, meu irmão, você deveria observar, porque alguém para falar alguma coisa tem que ter autoridade de vida para falar. Quando alguém for falar alguma coisa a respeito da igreja, de um irmão, de um ministério, você deveria dizer, olha, primeiro você devia arrumar a sua vida para falar. Porque a sua vida não dá autonomia e não te dá autoridade para falar. Você tem noção do que você está dizendo? Mas nós gostamos de ouvir a voz do capeta, essa é a verdade. E aí os conceitos vêm na nossa alma, disturbam o nosso coração, e nós saímos por aí destilando um bocado de conversa tola. Conceito. Qual o conceito que você tem dos irmãos? Tem gente que é empresário que diz, eu não contrato irmão, porque irmão não presta para trabalhar. Conceito, irmão. É fato que tem alguns que não prestam mesmo. Mas esses que não prestam, eu quero te dizer, esses são o joio. Porque trigo e gente que frutifica em toda boa obra, em qualquer lugar que Deus o plantar. É fato que no meio do povo do Senhor, às vezes vamos encontrar uma moça, uma irmã, se converteu, é nova, e ela vem para a igreja, acha que ela pôs a melhor roupa. Porque veja, ninguém discipulou, ninguém falou, mas a roupa da irmã é uma roupa que não dá para cultuar o Senhor. Então você que é madura, irmã, encosta. Minha filha, você está bonitona, gatona, né? Lindona, mas ó, dá uma melhorada aí. Entendeu? Porque o decor da irmã é o Salmo 119. É grande. A irmã podia pôr um decote 117. Ou o decote do menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Pronto. João 11, 23, acho que é esse. 11, 23. Então é assim que funciona. Mas não, vem para a igreja. Você viu aquela igreja? Olha só, um desfile de moda. Olha só, dá uma olhada. Há um conceito às vezes tão deturpado, aquela igreja de rico. Irmão, a igreja do Senhor é de rico mesmo. Se ele fosse que é de rico mesmo. É rico na graça, na paz, na santidade. É rico na aliança. É rico na postura financeira. É rico mesmo, meu irmão. É rico e pronto. E qual que é o problema de Deus? É rico, não fiz voto de pobreza, você fez? Quem fez aqui? Podia dar um aleluia, um amém? Está feliz? Então, conversa é essa. Conceito. Quando a pressão e a luta surgir, lembre-se,
da palavra do Senhor. Lembra do que Deus pede a você. Lembra que é hora de você ensinar a sua família. É hora de você compartilhar princípios que vão solidificar e vão engrandecer o nome do Senhor. Lembre-se da prática do perdão, da solidariedade, da compaixão, do reino do Senhor. Lembre-se daquilo que agrada a Deus. Lembre-se de não ficar propagando enfermidade que gera indisposição. Será que o que você está compartilhando está ajudando a igreja, está ajudando o reino, está ajudando o ministério, está ajudando quem? Conceito. Qual é o texto que existe na Bíblia assim? Fofocai, falai do próximo. Jeremias 32:4. Você já encontrou algum assim? Ou a Bíblia diz: não irai-vos, não pequeis, não fale do próximo. Pode uma fonte boa destilar água ruim e água boa? Conceito. Numa noite como essa, nós podíamos pedir ao Senhor que Ele nos ajudasse a nos lembrar dos conceitos que nós aprendemos em Sua palavra, que vão ajudar a gente a prosseguir quando as lutas e as pressões surgirem. Isso vai ser saudável e maravilhoso para o nosso coração. Ensine os filhos, os netos. Ensine, fale. Quando? Pelo caminho, de dia, de noite. Ensine a sua esposa, fale com ela. Ensine o seu marido, fale. Fale, assuma. Diga: meu bem, olha, eu sei que é uma pressão, o trabalho, mas a Bíblia diz assim, nós temos esse conceito: o Deus dos céus nos dará bom êxito na criação dos filhos, bom êxito no casamento, bom êxito no trabalho, bom êxito na vida espiritual. Deus, Ele vai operar situações maravilhosas. Não é porque não tem pressão, não é porque não tem perseguição, não é porque não tem questionamento, não é porque não teve luta, perda, não, tudo isso faz parte, mas à medida que as lutas vão surgindo, os conceitos que foram colocados em nossa alma vão nos dar sustentabilidade, graça e alegria, para nós permanecermos firmes perante a presença daquele que nos chamou para o louvor de sua glória. Paulo disse: nada vai me separar, nada vai me separar, nada vai me separar, nada vai me separar. Será que tem gente assim hoje à noite que tem esse conceito na alma? Nada vai me tirar da presença de Deus, nada vai desencaminhar minha família, nada vai me desencaminhar do relacionamento com o Pai, nada vai me entristecer. Deus é a minha maior alegria, Deus vai fazer um milagre e a minha família vai servir a esse Deus, seja na Babilônia, seja em Israel, em Jerusalém, nos confins da terra, com perseguição, sem perseguição, tendo a situação favorável ou não. Há um conceito: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas.